Ai, agora eu tenho que saber. Pera aí, gente, que eu vou descobrir agora que eu tenho que chamar o Léo. O comentário tá desativado. Eu sei, neném. Tá online. Pera aí que eu tenho que. Ai, gente, eu não sei como chama. Caraca. Eu vou ativar os comentários pra vocês me ajudarem. Como é que eu chamo o Léo? Léo, você tá aí? Pra você conseguir. Tô aqui. Oi, Léo, desculpa. Oi, Eu tava amor, relaxa. um pouquinho confuso pra eu chamar. Agora eu vou Tá. dizer os comentários aqui. Na verdade, esse foi um pedido meu pra ela, pra gente. Pra gente. Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tá, também tô te ouvindo. É porque eu tirei o som da notificação, que tava chegando muita mensagem no meu celular. Só um minutinho pra acertar a câmera, pra ficar bonitinho. Tá bonitinho? Você acha melhor. Eu vou levantar pra sentar. Será que aqui tá muito escuro? Deixa eu ver. Tá bom, tá claro? Tá claro, né? Eu acho que tá muito mara. Tá o quê? Tá muito Tá mara. bom? Mara é maravilhoso. Mara. A gente Ah, tem tá. que aliviar. Sou paulista. Ah, tá bom. Eu Paulista só não quero ficar com uma sombra. Eu acho que tem uma sombra em mim. Agora fica melhor. Ó. Agora tá melhor. Ok. Primeiro prazer, Daniela. prazer, Léo. Eu queria primeiro te agradecer muito, em nome de nós três, né? E em nome de todo mundo aqui da psiquiatria, porque você conhece de tudo, Felipe Pinel, mora perto, sabe como é que é Eu triste. acho melhor vocês se apresentar. Vocês se apresentarem antes e depois a gente fala do Pinel. Fala É, primeiro desse uhum. Instagram. Fala. Então, no Instagram a gente fala sobre tudo sobre saúde mental, sem tabus, sem nada, Preconceitos. sem preconceito. A gente fala, como eu posso dizer, de uma forma simples para as pessoas poderem entender. E do mesmo jeito que eu vou tentar explicar para as pessoas aqui o porquê que um dependente químico é uma doença. Porque esse dependente químico entra dentro dos diagnósticos de doença, né? Uhum. Entender a dificuldade que é sair dessa dependência química, porque quando a gente vai estudar dependência química, não é só a psiquiatria que estuda, a psicologia estuda, a antropologia estuda, a sociologia estuda, a fisiologia estuda e outras áreas ligadas ao conhecimento humano estudam. Interessante. A antropologia também, né? Não sabia. Então, o que eu posso dizer para você? Essas áreas se somam, a gente se soma. Só que como eu sou médica, né? Faço residência médica em psiquiatria. Sim. Então eu vou pro lado da medicina, pro lado da ciência, explicar as alterações que acontecem no cérebro, para Entendi. explicar o porquê que a pessoa tem tanta dificuldade, por que se torna um transtorno, por que é uma doença e por que tem que ter respeito. E por que não é uma falta de ética, né? Falta de Isso. caráter. E o porquê que psicofobia é crime. Psicofobia é crime. E eu vou te dar, depois, eu vou te dar alguns exemplos que eu peguei. Léo, você me deu um trabalhão, hein? Peguei até algumas entrevistas suas que eu gostei da pessoa te entrevistando, mas teve os comentários psicofóbicos e você nem percebeu. Ou Não. você percebeu e ficou, sabe? Não, já entra por aqui e sai por aqui, sabe? Às vezes você não percebe. Então, mas eu vou começar falando sobre isso, né? De uma maneira bem geral e bem simplificada. E eu deixei posts no meu Instagram para quem quiser saber mais a fundo, ir lá ler, que estão em cards, postcards e depoimentos
de celebridades, né? Que assumiram as suas vulnerabilidades, né? Que no caso que é a dependência química e o quanto afetou elas. Profissionalmente, muitas vezes. Profissionalmente. A maioria das vezes. Principalmente do Casagrande. Eu deixei lá, que foi o que mais me... Achei. A gente vai poder ver. Então, vamos lá. Então, uma coisa que a gente vai concordar aqui. Todo mundo, né? A gente sempre foge do que causa sofrimento, dor, desconforto, a gente tenta evitar. Isso é uma coisa que acho que todo mundo concorda. E é óbvio que tem algumas pessoas que procuram sofrimento, dor, mas isso é uma coisa à parte, não tem nada a ver É outra coisa, né? É outra coisa. Então, imagina só, você acorda com 7 anos de idade, para você ir assistir uma aula para estudar holandês. Você tem 7 anos, num sábado de manhã. É um saco. Eu acharia um saco. Porque eu sou uma criança assistindo uma aula de holandês. Então, porque eu poderia estar brincando, poderia estar acordando mais tarde, né? E por que eu vou achar isso um saco? Porque o meu cérebro e o seu cérebro, o cérebro de todo mundo, ele sempre busca o prazer das coisas, né? A gente sempre acaba e a gente sempre tenta fugir daquilo que gera dor e sofrimento. Isso é uma coisa que a gente busca, tá? E quando a gente repete, né, as coisas que geram prazer, o nosso cérebro aprende. E durante a vida, né, o nosso cérebro, que eu vou chegar no sistema de recompensa, ele vai acumulando informações, ele vai processando padrões, ele vai aprendendo o que nos dá prazer. E isso forma o nosso sistema de recompensa, né? E durante toda a nossa vida a gente vai fazendo isso. Então, um exemplo que eu posso te dar do sistema de recompensa de um adulto é por que a gente adora comer uma sobremesa depois do almoço ou um pote de requeijão, Léo Dias? Sistema de recompensa, vê que isso é gostoso, nos dá prazer, entendeu? Tipo, o requeijão, eu adoro requeijão também. Então é uma coisa que a gente gosta. O sexo e o alimento são a base fundamental do sistema de recompensa fisiológico, o normal, entendeu? Então, resumidamente, né, o que eu falei, o que ativa primordialmente o sistema de recompensa é a alimentação, né? E o sexo, porque libera um neurotransmissor muito importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais dele, sobre a dopamina, tá? Deixa eu fazer uma pergunta antes. Só me fala no Pinel. Você faz o que exatamente no Pinel? Qual o tipo de tratamento? E o Pinel, para quem não sabe, é um centro de tratamento psiquiátrico bastante famoso. Eu acho que é o mais famoso do Rio de Janeiro. Não sei se é o mais famoso do Brasil. E ela faz a residência lá. Mas é um centro até certo ponto perigoso, né? É bastante perigoso, né? O Pinel, o Pinel, hoje em dia, né, a gente tem uma política antimanicomial que é fechar os hospitais psiquiátricos para poder colocar os hospitais psiquiátricos em hospitais clínicos, né? Para poder tentar desmistificar a doença mental. Há muito preconceito em relação ao Pinel, né? Porém, para quebrar essa... Porque eu vou te falar. O primeiro antipsicótico que existiu, que é a clorpromazina, ela foi descoberta em 1950. O que é um antipsicótico? O antipsicótico é uma medicação que a gente usa para pacientes que estão apresentando para diminuir delírios, alucinações. Paciente esquizofrênico, resumidamente, usa, né? Ele age bloqueando o receptor D2 na via dopaminérgica, só que ele bloqueia os receptores nessa via, dependendo do antipsicótico, se ele é típico ou atípico, ele vai bloquear diferentes vias, entendeu? Não entendendo muita coisa não, mas vamos embora. Então... Mas o seu trabalho lá é exatamente o quê? A gente é residente. Quando a gente termina a residência, a gente vira psiquiatra. Sim. Mas quanto tempo? Mas por que você escolheu o Pinel? É escolha? A gente faz uma prova. A gente tem que passar, né? Mas você não tem medo lá? Tem. No começo eu tinha. Já corri de paciente, já apanhei. Já apanhou? Já. Tomei um soco na cara. Porque os pacientes, a gente tem que entender, e a gente não pode levar isso pro pessoal, porque eles têm uma doença.
Eles não estão me batendo porque eles querem, entendeu? É uma doença. A gente não pode levar pro pessoal, porque se a gente levar pro pessoal, Você a vai gente... ficar louca. Você vai ficar É, louca. Tão e, louca quanto eles. e o Pinel, ele recebe eu acredito que o Pinel seja o único hospital puramente psiquiátrico de porta aberta no Rio de Janeiro, que recebe tanto internação quanto emergência. Tá, mas você não tem dependentes químicos lá, tem? Eles internam, só que não ficam muito tempo internados, porque não é uma clínica para internação de dependente químico. Porque até é ruim pro dependente químico conviver com... E eles convivem no mesmo ambiente? Todo mundo junto. É perigoso, não? É, Conviver com psicopatas, né? psicopatas não tanto, porque psicopatas não se Não. internam. Chegam Ah, não? lá. Interno, você não, nunca? Pra chegar lá. Não? Eu não sabia Eu disso. nunca, Vamos lá. o psicopata, ele é um transtorno de personalidade, né? Então, para o psicopata, só se ele tiver uma doença, um outro transtorno associado que Ah, leve entendi. ao controle, que é um transtorno de personalidade, né? Entendi. Aí, quando ele comete um delito, tem se eu não me engano, é em Niterói que existe um hospital penitenciário de... Para problemas psiquiátricos. Porque os pacientes psiquiátricos puro, a esquizofrenia pura, essas coisas puras, quando eles chegam em agitação psicomotora, que é na emergência, eles chegam de bombeiro, né? A primeira vez que eu cheguei no Pinel, eu olhei assim, eu falei, Jesus, será que tá pegando fogo? Não, era um paciente chegando. Eles chegam de bombeiro. Porque é punk. Eles chegam provavelmente em camisa de força, né? Não Não? tem, não tem mesmo isso. Eles chegam contidos, às vezes, os bombeiros eles têm que conter, porque às vezes a agitação é tão grande, muitas vezes os bombeiros se machucam, né? Tentando segurar, mas a camisa de força não. Tá. Aí vamos falar da dependência química especificamente. Uhum. Existe algum nicho da psiquiatria especializado em dependência química, obviamente. E é esse que você quer seguir, ou não? Não, o meu nicho é a psicogeriatria. Eu amo idosos. A minha paixão é em transtornos do humor, principalmente o transtorno afetivo bipolar. É a parte que eu gosto e a parte que eu domino. Essa parte aqui é uma parte que eu não domino muito, mas eu queria muito falar sobre para poder ajudar muita gente, porque existem os CAPs AD, que são os CAPs de álcool e droga. Na Zona Sul tem o Centra Rio, que é o que fica, acho que em Botafogo, se eu não me engano. Existem esses O que é CAPs. isso? Que é isso? CAPs é o Centro de Atenção Psicossocial e o CAPS AD é álcool e droga, onde pessoas que têm transtornos por conta de substâncias químicas são tratados lá, entendeu? Quais Então, tipos de transtornos? por cocaína, por álcool, por... Mas quais transtornos deles que podem mais ter internação desses? No Quais Pinel. não. Nesses centros. Então, o que a gente mais vê é por cocaína e maconha. A maconha, então. A maconha, se você tem uma herança genética, né, um gene, você vem com um gene e você é usuário de maconha, você aumenta em 300% a chance de você desenvolver esquizofrenia, por exemplo. Ah, é? 300, tá? É o número do Caplan, até olhei aqui para ter certeza o nome. Mas, vem cá, existem provas de que tem um fundo genético a dependência química, ou não? A dependência química tem. Você pode ter genes associados. Eu Então, tenho. por exemplo, dependente químico, eu tinha um avô, né, alcoólatra. Meu avô, ele bebia muito. Então, pode ser que eu tenha esse gene. Se eu passar a beber muito, eu posso ter o gene, eu posso desenvolver um transtorno, posso ter herdado esse gene ou não, né? Então, a gente tem que... A genética, ela influencia muito. E hoje em dia está muito a epigenética, o ambiente que a gente vive. A epigenética está
está sendo muito estudada em cima dos transtornos psiquiátricos, principalmente, né? Porque o ambiente que a gente está, isso que você fez agora, de sair do Rio de Janeiro e ir para outro lugar, porque o Rio de Janeiro te causava muita angústia, muita tristeza, e é um dos gatilhos da gente buscar a droga, significa que você fez um bem para você. Porque você saiu do que te faz mal. Você saiu daquele ambiente, entendeu? O ambiente pode modular esses fatores. Pode até predispor, né? Doutora Daniela, eu queria... Travou. Travou tudo. Eu vou ativar os comentários só para ver se alguém tá me escutando. Gente, vocês estão... Travou só para mim ou travou para todo mundo? Alguém me travado para vocês? Então o Léo vai ter que me chamar de novo. Estou com a camiseta aqui, representando todos os meus amigos LGBT que eu adoro. Léo, cadê você? Você tem que me chamar de novo. Tô sofrida. Que eu não sei chamar. Lara, como é que eu chamo? Eu chamei. Oi, Léo, travou tudo. Eu saí e voltei. Eu tive que sair e voltar. Tá, vamos lá. Então, eu só queria entender o seguinte. Por exemplo, como você falou, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá. Então, como você estava falando, que o Rio de Janeiro era um gatilho. É melhor a gente... Você quer... Vamos fazer assim, até determinado ponto, a gente começa a abrir os comentários, sabe? É porque quando eu te chamei, eu tive que abrir os Não, comentários. relaxa, não tem problema nenhum, amor. Então, é um gatilho você tá perto de pessoas que te lembram a droga, porque eu vou te explicar agora o sistema de recompensa, tá? Nesse sistema de recompensa, a nível de curiosidade mesmo, tá? A gente tem um neurotransmissor que ativa esse centro do prazer, que é o sistema de recompensa. Existem áreas do cérebro que são motivadas. Depois você dá uma olhada no... Eu coloquei até um cérebro lá e as áreas que são ativadas. É uma briga entre a razão e a emoção. E o dependente químico sempre ganha a emoção, que é o sistema límbico, tá? Então... Sempre. Quando é dependente, sim. Sempre, não sempre. Existem, aí tem o tratamento. Probabilidade muito maior de que o emocional vença. Dependendo do ambiente que você tá, entendeu? Por isso que o ambiente ajuda muito. As pessoas que estão ao seu redor, as amizades, o apoio familiar. Uma coisa, por exemplo, quanto mais tempo limpo eu estiver, mais fácil fica para eu resistir e dizer não? É isso. Cocaína é uma das mais fáceis. Pelo que eu li, né? Eu li neste livro aqui. A cocaína, ela é uma que não, quando você fica fora desses gatilhos, né? Porque da fissura, né? Por conta da fissura, porque a pessoa ela vive centrada naquilo, ela acorda pensando a fissura é a vontade, né? A fissura, para quem não sabe o que é nada mais, nada menos do que a vontade. Você usa, você dorme, você acorda com vontade de novo. Quer dizer, e assim, eu me lembro, eu frequentei o NA um tempo. Eu frequentei umas reuniões do NA ali na igreja Nossa Senhora da Paz. Aliás, para quem mora no Rio de Janeiro, para quem mora na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu acho que não existe, nessa época de pandemia, não deve ter. Mas antes da pandemia, quando isso tudo passar, ali na Igreja Nossa Senhora da Paz, é um ótimo NA, um ótimo Narcóticos Anônimos. São ótimos. Não pode entrar, Léo? Qualquer pessoa? É só entrar e sentar. Só entrar e sentar? Legal saber disso, eu não sabia. Muito bom. É no prédio, tem a igreja, que fica em frente à praça, no prédio do lado, que é o prédio da igreja mesmo.
Aí é entrar, saber as reuniões e chegar a sentar. E você não precisa se identificar. E se você não quiser levantar, na primeira vez que eu fui, eu fiquei calado. Calado estava, calado fiquei. Na segunda ou na terceira vez que eu comecei a falar. Uhum. E os depoimentos são sempre muito apoiados pelas pessoas em volta, obviamente, mas eu via que, obviamente, meu problema é muito grave, mas as pessoas estavam com problemas muito mais sérios, sabe? E eu via que eu reclamava muito. O que Léo, foi? você tem uma sorte que você tem pessoas que te apoiam. Eu vi a sua live com o Dedé Galvão. Daqui a pouco eu vou chegar nele. Que eu Tá, fiz um tá. aqui. Eu vou chegar na dopamina, a gente vai entender o porquê que você tem tanta dificuldade de lidar com isso e você vai começar a encaixar um quebra-cabeça aí na sua cabeça. Você vai ver. Tá, tá. A dopamina, ela que ela é a principal. Existem outros neurotransmissores no nosso cérebro, porém a dopamina, ela é responsável por diversas funções fisiológicas do nosso organismo. E uma das principais é ativar esse centro de recompensa, né? Do prazer, de buscar o prazer. Só que certas drogas, elas liberam mais dopamina de 2 a 10 vezes mais que o sexo. Então você deixa de sentir prazer em outras coisas porque você tem prazer naquilo. Então você deixa de sentir prazer na alimentação, no sexo, porque você está gerando muito mais dopamina naquela outra coisa. Então o seu centro do prazer começa a entender isso, leigamente falando, tá, gente? Perfeito. Exatamente. Entenderem um pouquinho. Então, a dopamina, uma droga tem uma força tão. Então, ela libera tanta dopamina que o nosso sistema, nosso cérebro, entende que tem muita dopamina. Então, ele tenta compensar. O que ele faz? Ele diminui a dopamina fisiológica circulante no nosso organismo e diminui o número de receptores dopaminérgicos, que a dopamina se liga para fazer a função dela. O que isso acontece? A pessoa começa, com aquela quantidade que ela usava de droga, começa a procurar um pouquinho mais. Porque o próprio organismo tenta compensar, entendeu? Tenta segurar. E é nessa hora que a pessoa troca da maconha para cocaína. É nessa hora que a pessoa começa a aumentar mais a cocaína, mais vezes a frequência e mais a quantidade, porque o nosso organismo está tentando compensar essa descarga de dopamina, entendeu? Leigamente falando, para vocês poderem entender, né? O nosso cérebro ele é muito inteligente, o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, é aí que mora o perigo, porque você cria uma tolerância, entendeu? Então, quando você cria uma tolerância, você aumenta a quantidade de droga. E você aumenta as vezes que você vai usar droga. Então, e nesse momento, a droga para de ser um prazer para você. Você não sente mais um prazer. Vira uma necessidade. Não, você vai buscar essa droga. Por hábito. Além disso, também, toda vez que você tiver... porque existe aquela coisa depois que você usa a droga, ela se torna tão fugaz, tão intensa, depois de um tempo tão crônico, que você fica numa fase disfórica, né? Então, uma fase disfórica, tipo assim, chateado, deprimido, a pessoa ela busca, tenta fugir da apatia, da depressão, daqueles atormentos, sente um vazio. E isso faz você buscar na droga. Não é mais o prazer. Você busca preencher esse vazio. E outra coisa, tem também a questão do cansaço, né? Uhum. Depois de um uso muito contínuo, o contínuo grande de algumas horas usando, você tá estafado, né? Parece que você correu uma maratona, né? E o seu cérebro está cansado, né? E Porque aí... compensar. Ele tá trabalhando para te ajudar. Só que a pessoa perde o controle. Porque a pessoa, Léo, ela foi até uma amiga minha residente, R3. Ela me falou isso, eu achei isso muito sensacional. Ela falou que quando o usuário se torna dependente, ele coloca a droga no centro da vida dele.
Exatamente. Colocar para fora daquilo, né? Então a gente acorda pensando a quantidade que a gente tem em casa, quanto de dinheiro a gente precisa para comprar, se a gente tem o dinheiro necessário para comprar, se aquela pessoa vai estar disponível para vender, se eu vou ficar sem naquele momento, como é que eu vou viajar para aquele lugar se eu não vou ter cocaína. Então a vida da pessoa se torna só em busca da droga. E a pessoa começa a se distanciar. A pessoa começa a faltar no emprego, a pessoa começa a parar de ir nos compromissos, a pessoa perde amizades, a pessoa se distancia das famílias, porque quem tem condições financeiras, é porque eu não posso entrar em pacientes meus, né? Mas teve pacientes meus da mesma área que a minha, tá? Médicos, né? Perderam tudo. Médicos. Perderam tudo pela cocaína. E sabe, tipo assim, você vê uma pessoa muito inteligente, que tinha um futuro brilhante, se entregar, entendeu? Literalmente se entregam. E para sair dessa, precisa de muita ajuda, muito apoio. É nessa hora que a gente vê quem tá do nosso lado. Porque a gente não consegue sair dessa sozinho. Porque esse vazio e esse prazer, ele tem que voltar de outra forma. Esse sistema de recompensa tem que ser remodulado. Existe sim. A principal terapia para se fazer é a terapia cognitiva comportamental. Porque ela te ensina, né, a ajudar naqueles pensamentos automáticos. Mais que drogas, é a terapia cognitiva comportamental. Eu conversei muito com uma psicóloga, Roberta, de Nova Iguaçu. Conhece Nova Iguaçu? Conheço. Conversei muito com ela. Ela ficou muito me explicando sobre os pensamentos automáticos dos dependentes químicos e como eles trabalham isso na terapia cognitiva comportamental. E eu vi, assim, porque eu não vou falar sobre medicamento aqui, porque senão eu vou induzir a pessoa a se automedicar, quem está assistindo isso, e faz dependência. Eu já passei por uma psiquiatra que eu tomei remédios, mas comigo é basicamente o que funciona em terapia. Não. Então, eu conversei muito com a Roberta. Ela, tipo, porque é um tema que eu não domino, né? Eu sou residente, então é um tema que eu não domino. Então eu fui buscar ajuda de quem sabia, né? E ela me explicou muito bem sobre isso, sobre os pensamentos automáticos e como eles trabalham isso na terapia cognitiva comportamental e como é fundamental um paciente que é dependente químico fazer terapia e não abandonar. Sim. Deixa eu te falar outra coisa. Vou falar. Agora não, agora eu tô numa fase tranquila, você sabe, você percebe isso, né? Você disse nas nossas conversas que você consegue perfeitamente saber quando eu tô bem, quando eu tô mal. Eu acho que você percebe que eu tô bem, não é isso? Dá pra perceber porque você conseguiu perceber uma coisa, o lugar que te afeta. É que eu não podia ficar te falando essas coisas, que senão ia dar spoiler da minha live, né? Deixa eu te falar uma coisa, mas tem também outra questão, que isso, eu acho, ultimamente não aconteceu, mas já aconteceu algumas vezes na minha vida. Eu tô limpo, mas não há muito, quando eu estou limpo, mas não há muito tempo limpo, ok? Eu tô alimentado, barriga cheia, e vem um pensamento muito forte em cocaína, eu começo a passar mal, só o pensamento. É aí que você trabalha na terapia cognitiva comportamental, os pensamentos automáticos. Eu vomito, coloco tudo para fora. E a questão isso eu aprendi no NA. Uhum. E um dos recursos que todo dependente químico precisa é manter-se sempre alimentado. O estômago vazio é um caminho aberto para droga. Além das outras questões, tipo amigos, local. Uma vez, eu acho que eu já comentei, você deve ter visto em alguma entrevista minha falando, que eu já falei com dependentes químicos que vieram me chamar no Instagram. E aí, um dia eu liguei para um deles, liguei do número restrito para um deles, e a gente conversando sobre gatilhos. O que são gatilhos? Gatilhos
é aquilo tudo que te leva a usar, né? O que leva a usar? Se eu bebo Coca-Cola, me dá vontade de usar droga. Então, eu não tenho que parar de beber Coca-Cola, né? Então, isso é um gatilho. A questão é... Eu falei com esse cara, conversando, falei assim, mas calma aí, porque é fundamental saber onde a pessoa compra a droga. É fundamental saber quem leva a droga, ou onde ele busca a droga. O cara falou pra mim que morava do lado de uma boca de fumo. E que todo dia, quando passava pra casa, ele tinha que passar na porta, na boca de fumo. Eu falei, então, amigo, desculpa, não tem chance. Ele tem que se mudar de casa, sim. Tem que se mudar de bairro, sim. Tem que evitar aquele lugar, sim. Porque não há dependente químico que resista passando todo dia na porta de uma boca de fumo. Não é verdade? Quando você virou pra mim e falou assim, ó, quarta-feira eu vou estar em tal lugar porque eu não tô suportando ficar no Rio de Janeiro. Eu percebi, ele tá tentando ficar limpo. É isso, é isso. É porque o Rio de Janeiro, ainda mais, depois de algum tempo, alguns lugares da casa, sabe? Começa a te remeter. Eu já mandei fazer uma reforma no meu apartamento, sabe? Eu vou chegar, vai estar tudo diferente. Mas eu também não posso ficar achando que a culpa é do apartamento ou que a culpa é do Rio de Janeiro, você tá entendendo? Eu só quero ficar um pouco mais forte aqui. E outra coisa, o fato de ficar dentro do apartamento nessa pandemia piorou muito a minha situação. Eu sou uma pessoa que saio todo dia. Aqui eu tô de frente para o mar, sabe? Aqui tem uma praia vazia. Tá te cheirando prazer ficar aí na frente do mar? O que você sente? Muito. O sol me dá prazer. O sol. Tipo, você está se sentindo bem, sabe? Então, é isso que você tem que buscar. Coisas para você conseguir remodelar esse sistema de recompensa. Buscar coisas que te dão prazer. Porque eu tenho certeza que coisas que antigamente davam prazer, hoje em dia não te dão mais. Perfeito. Buscar isso em você. Mas Perfeito. eu não consigo te fazer isso. Uma terapeuta cognitiva comportamental boa vai te fazer isso, entendeu? Eu tenho uma terapeuta muito boa, especializada em dependência química. Então, ela vai te ajudar muito nisso. Ela me ajuda. Buscar isso. Você tem que voltar naquelas coisas que te dão. O problema nessa questão da terapeuta, que você estava falando, é a continuidade, né? A continuidade. Porque é o seguinte, quando eu tô bem, a gente faz sessão via FaceTime, né? Toda terça-feira, FaceTime bombando e tal. Quando eu tô mal, eu ignoro ela, entendeu? É aí que você tem que pegar ela. Mas eu sei, mas a questão é a seguinte. E há uma questão muito grande na minha vida, que é a interrupção, sabe? Quando eu estou em uso, eu preciso interromper radicalmente o uso, né? Virar noites é ruim. Virar noites é ruim, muito ruim. E a questão a questão é que ela abomina qualquer tipo de ansiolítico, de remédio para dormir. Que às vezes é necessário, entendeu? Às vezes é necessário. Então, às vezes, a gente tem indicações e indicações, entendeu? Às vezes pode ser, né? Você sofre muito ataque. A sua... Eu quero... Ataque. Hoje. Várias pessoas. Eu li comentários do seu Instagram. E eu não vou repetir esses comentários porque eu não me sinto confortável em falar isso. Eu, Daniela, não queria repetir. São tristes. São pessoas maldosas. E eu acredito que se fosse eu lendo aquilo me faria muito mal. Então, às vezes, a gente fazer o tratamento com psicólogo é essencial. Mas às vezes avaliar um psiquiatra não na parte do ponto de vista de tomar remédios que te gerem desconforto. Porque eu vi a reportagem que você fez, às vezes isso pode ter te inibido de procurar essa ajuda. Porque te gerava muito desconforto de um tratamento que você fez alternativo. Fiz um tratamento alternativo e já tomei algumas doses. E eu vi que aquilo te gerou um desconforto. E lembra que eu te falei que a gente foge? Na hora sim. Lembra Mas que a gente... engraçado, doutora,
a senhora já leu sobre esse tratamento de ibogaína, não? Ó, eu li superficialmente, porque eu li você falando disso ontem. Eu Então, falei ontem, não. eu Falei? li, não, eu li, Você leu ontem. Ah, eu, tá. Então, eu, deixa eu só falar uma coisa sobre ibogaína. Há uma questão, e isso a senhora pode falar também. Muita gente não sabe. Quando você está em uso de cocaína, está sob efeito de cocaína, os sentidos ficam mais apurados. A sua audição fica mais apurada, a sua visão. Então você fica muito mais sensível a muitas coisas. Estou errado, não? não, você fica numa fase mania. O paciente que tem transtorno afetivo bipolar passa por tudo isso. Aquela euforia, aquela coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente fez uma live com um professor, um escritor, professor, e ele é da UERJ e do IPUB, o Eli, sobre se Van Gogh era mesmo bipolar. Porque Van Gogh, ele fez ele estava naquela aquela coisa da mania, ele fez a maior parte das pinturas que ele fez, porque a gente acredita, né, que seja esse tipo de transtorno dele, na fase bipolar. Provavelmente. Então, a questão é, por exemplo, só voltando a falar do tratamento alternativo, a ibogaína. A ibogaína é como se fosse aquele chá indígena, sabe? Parece. Ayahuasca, sabe? Uhum. O que a ibogaína propõe a fazer? A ideia da ibogaína é acabar com a fissura. Ela acaba com aquilo que você tem no cérebro que te faz... É igual a vontade de comer doce. Às vezes você acaba de comer, vem uma vontade louca de comer doce, né? Vontade terrível de comer doce. E é basicamente... Esse é o sentimento... E é o sentimento... É o que o dependente químico sente quando está na fissura. Então, assim, o que a ibogaína se propõe a fazer é acabar com isso, com essa fissura. Mas, ao mesmo tempo, depois que você acaba de fazer uso da ibogaína, que é uma droga, né? É oriundo de uma planta africana, o paciente, fica com alguns sinais muito parecidos com a cocaína. Eu me lembro perfeitamente que eu estava em um hotel, que a última vez que eu fiz uso da ibogaína como tratamento, eu fiquei no hotel e eu ia na clínica fazer uso e voltava para o hotel. Eu me lembro perfeitamente que eu cheguei no hotel, eu liguei o celular, a luz do celular me incomodou. Você tem que abaixar a luz do celular, porque tá tudo muito mais sensível. A minha audição fica assim, parece que eu estava sob... Você entende o que eu tô querendo dizer? A sua senso-percepção, ela ficou muito... Entendi. Muito, muito. Mas, ao mesmo tempo, deu uma serenidade. Me deu uma serenidade muito grande. Mas o tratamento da ibogaína é muito difícil, é muito duro. Eu vomitei demais. Eu vi. Vomitei demais. Eu vi que você falou que era um vômito verde, né? Vômito verde. E você não para. São horas e horas e horas e horas e horas. E você tem que estar com o estômago vazio. E você fica acelerado. E graças a Deus eu não tive nenhum tipo de... Eu nunca tive isso. Tem gente que vê coisas, né? Eu nunca tive essa tendência. Graças a Deus. Mas voltando, doutora. Continue a falar dos ataques aí. Eu quero falar, mas a live vai daqui a pouquinho. E eu tinha umas coisas importantes, né? É uma coisa muito importante para falar o risco de suicídio, né? O quê? Risco de suicídio. Sim. Exemplo clássico, né? Do Chorão. Eu era muito fã dessa banda. Sou muito fã. E os transtornos por uso de substâncias, eles aumentam cerca de 20 vezes mais o risco de suicídio quando comparado à população geral. Só não ganha da depressão maior, transtorno, que é a depressão é a maior incidência de suicídio é a depressão. Então a gente tem que estar muito atento nesses pacientes, né? Porque a gente fica um pouco impulsivo, né? Quando a gente está em uso. Tem a compulsão do uso, mas também tem a impulsividade, né? Olhando para trás,
Uhum. E olhando a minha vida, foi positivo para mim ou para minha carreira? Fala da Eu sua... caminho da minha doença? Posso falar da sua vida? Pode. A gente está falando agora com o Leonardo Antônio Lima Dias. Ele nasceu no Rio de Janeiro, 7 de maio de 1975. Entreguei sua idade, Léo. Mais conhecido como Léo Dias. O Léo Dias, em 1996, eu não lembro quantos anos eu tinha. Ele estava fazendo, ele teve passagem pelo Jornal Extra. Nessa época, era a época do ICQ, pelo que eu Não, pesquisei. eu entrei no Extra só em 2003, eu acho. Então, isso daí eu peguei tudo no Wikipedia. E eu te mandei, você falou que estava certo. Mas eu não li as datas. Pô, 96 é Amiga, foi Block, até então, chegar ao Extra foi muita coisa, mas vambora, então, vambora. jornal que eu lembro que era muito. Tipo assim, a pessoa entrar num jornal e uma coisa que eu fui vendo, e você, revista com, nessa época antigo, não existia, a internet não era isso. Não é, não é. Contigo, Amigas Chiques e Famosas, lembrei dessa revista porque minha mãe comprava, minha mãe adora uma fofoca. Uhum. Portal do Yahoo, o Yahoo tava a internet estava naquela época que era bate-papo da UOL, e você já lá. Aí você também foi correspondente internacional com uma rede portuguesa de rádio. Tipo assim, no começo da sua carreira, você foi colunista. Eu não vou falar mais as datas, tá? Porque você não me deu oportunidade nas datas. Você foi Não. colunista do Jornal Dia. Quando eu vi do Jornal Dia, eu comecei a ver que você batia recordes em tudo que você colocou, você metia a mão. Recordes. E de visualizações. Na televisão, você foi no programa Muito Mais com a Adriana Galisteu, 2013, Rede TV? TV Fama? Ou tá errado? Tá certo, tá certo. Você ficou 3 anos lá e você bateu todos os recordes. A Rede TV alcançou os maiores níveis de audiência, pelo que eu pesquisei na internet, com você. Nessa época do TV Fama. Quando você aumentou a audiência dramaticamente. O Agnaldo Silva, que é um escritor, né, de novela, ele fez um personagem inspirado em você, que chamava Theo Pereira. Não, verdade. Em 2014, você entra na FM Dia, né, no Rio de Janeiro, também faz um pico de audiência que eles não tinham antes. E aí que você, ao lado do Dedé Galvão, que eu vou falar agora, que eu assisti a live de vocês, e eu senti muita sintonia entre vocês dois e uma amizade, e aquilo pareceu ser muito verdadeiro, sabe? Sim, E isso é muito importante, você cultivar essas pessoas, entendeu? Eu tenho São pessoas muito, que estão eu tenho amigos muito leais e a quem eu recorro, principalmente quando eu tô mal. Quer dizer, quando eu consigo recorrer, né? E eu vi que, aí depois que eu entrar no Instagram dele, ele tava do seu lado, tanto nos momentos baixos como ruins da sua carreira. E eu achei isso muito sensacional. E na live deu pra perceber a conexão entre vocês dois, sabe? Nas brincadeiras, você, sabe? Tipo, e junto com a Antônia, vocês fizeram esse trabalho juntos, né? E tudo que você entrava, focalizando. Eu acho assim, o meu caso, por isso, eu não queria nem falar em Deus aqui nessa live, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito abençoada, sabe? Mas, Léo, você bateu recordes, você aumentou a audiência de tudo que você colocou a mão. É muito bizarro. Você saiu da UOL, a UOL abaixou a audiência. Eu pesquisei tudo isso na coluna, né? Você fazia parte de um time de colunistas. Não tem mais o mesmo as visualizações. E você aumentou, você entrou agora no Metrópolis e você aumentou o jornal online Metrópolis. Então, você me perguntou, né? Se sua carreira piorou ou melhorou. Tudo que você bota a mão, você dispara. Mas eu acho que é Deus. Eu acho que, não sei. Eu acho Não, que é Deus, sim, claro, mas é um talento que você tem. E você não pode deixar esse talento morrer igual o Chorão deixou. Você tem que vencer. O Chorão era um artista, ele era um poeta e ele era um compositor. E ele foi embora porque ele não conseguiu lidar. E você tem um time, uma galera que está te apoiando e que está contigo. Então, não deixa isso se perder.
E eu tenho 10 perguntas para você que eu quero muito fazer, tá? Vamos lá, eu acho que vai dar tempo, não dá? Dá tempo. Não dá para dar tempo, tá? Mas vamos embora, faz rápido que eu respondo rápido. Vamos embora. Você Você começou falou que são perguntas que eu vou pensar muito, não é isso? a refletir um pouquinho, só que eu não sei se vai dar tempo de Vamos perguntar. embora, bora. Eu Se não vou... não der tempo, doutora, se não der tempo, a gente, se a senhora quiser, a gente pode continuar quarta-feira que vem. A gente... podemos. Eu quero te perguntar, eu não vou te perguntar os motivos que você começou, porque você já falou isso em várias entrevistas. Não, não. E eu acho, mas Eu quero... eu posso falar, e talvez eu não tenha falado. Não, Eu li da Austrália. eu vou falar. Foi. Eu conheci um cara no chat do UOL. Aí era pra transar, né? E aí cheguei na casa dele e ele falou assim: toma isso. Eu falei: que isso? Aí ele: é porra, cocaína. Eu falei: mas pra quê? Ah, vai animar aqui. Eu falei: mas sério, anima? E aí eu usei e não senti muita coisa. Você perdeu o prazer no sexo? Um pouco. Então pensa nisso com a sua terapeuta, porque... E por isso também que eu tô aqui. Eu tô aqui por isso. Entendeu? Pra reconquistar várias coisas que eu perdi, sabe? Pra voltar. Aqui onde eu tô, doutora, isso aqui é um lugar maravilhoso, mas é um acesso dificílimo chegar aqui. É dificílimo. A estrada é toda ferrada. Não é fácil. Não existe comércio perto. Não existe nem restaurante por aqui, sabe? Isso aqui são condomínios só. Então, assim, eu tô sem carro. Se eu quiser sair andando aqui, eu não chego a lugar nenhum. Você entende? Então, assim, é bom estar aqui longe de tudo para encontrar o meu eu, sabe? Eu acho que eu vim aqui e, ao mesmo tempo, trabalhar. Eu tô aqui conectado com a senhora, conectado com muita gente, conectado com o meu trabalho, mas, ó, a praia tá ali, eu tô sozinho. E é o E prazer, aprender a lidar comigo mesmo, e é o sabe? prazer, a praia, o sol. Tenta conectar isso no prazer. E eu preciso também de buscar o prazer em ficar sozinho, sabe? Saber lidar com a solidão, né? Exatamente. O que te motivou a assumir que você usava drogas em rede nacional? Aquele dia, o que te motivou? O que te Não, ali eu já tinha pedido um período para me tratar, mas era um período curto, eu poderia inventar uma viagem, tirar férias, mas não. Mas sabe por quê? Porque tava muito. Aí, voltei. Tava muito evidente. voltou? Tava muito evidente a minha dependência. E é o seguinte, eu parei e pensei o seguinte. Já te chamo. Eu parei e pensei o seguinte. Eu trabalho com a verdade, sabe? O meu trabalho é falar a verdade. Eu vou esconder a minha verdade. Eu vou ficar vivendo atrás e sempre refém de alguma coisa, como se aquilo fosse, sabe? E como se aquilo fosse. E eu não foi pensado, obviamente, mas eu desarmei os ataques. Então, assim, a pessoa pode querer me chamar de qualquer coisa. Se a pessoa me chamar de cheirador, de viciado, de drogado, eu falei. Para você depois que você conseguiu falar? Olha, foi um dia muito choro. Chorei muito. Chorei muito. O Depois que daquele... que mudou? Não, para eu perceber, a senhora perguntou o que que mudou, é isso? o que mudou na sua vida? O que você acha que impactou de mudança no seu eu, depois que você assumiu? Eu tirei um peso das costas. Um peso das costas. E o que eu mais me impressionei foi que, duas coisas. Eu passei a não ligar para os ataques que a senhora se ofende, a senhora se choca, a senhora se magoa. Eu não me magoo mais. Não, eu vou lá, bloqueio e acabou. E como se entrou por aqui, saiu por aqui. Não me afeta mais, acredite. Trouxe Não um me afeta. alívio você falar sobre uma vulnerabilidade sua, porque você se expôs a críticas, comentários. As pessoas já falavam, né? Tipo, já queriam, já estavam lá. Só que quando a gente assume a nossa vulnerabilidade, a gente se dá
é como se tivesse um peso nas nossas costas e a gente consegue viver mais tranquilo, sem medo, sabe? De se Mas eu esconder. acho que assim, uma coisa que é importante frisar que é o seguinte, que é graças ao meu trabalho e graças ao produzir tanto. Lembrei. Foi uma pessoa, um cara muito foda, que outro dia eu conversei com ele, é um empresário de artista e tal, que eu tava conversando com ele, ele falou assim: sabe o que fez você não ser cancelado, ou as pessoas não desistirem de você, ou as pessoas continuarem te seguindo, ou você Você, continuar. É o quê? você ser verdadeiro. Além de ser verdadeiro, é o meu Uau. trabalho. Eu sou incessante no meu trabalho, sabe? Quando as pessoas acham que eu tô no fundo do poço, eu Pessoal, ressurjo com um furo fudido que as pessoas falam: "Ah, como assim? Ele voltou?" Sabe? Ele voltou. Ele ressurgiu das cinzas. E, Léo, a gente ah, só tem alguns minutinhos. Eu vou te tá, mas a perguntar gente vai voltar semana que vem. Mas vamos lá. só uma coisa. Eu quero que você pense em 5 pessoas mais importantes da sua vida. Só que Quanto? você 5 pessoas. Tá, 5 pessoas. E se você tiver amigos nisso, você pode falar amigo um, amigo 2, amigo 3. Eles vão tá, ficar com ciúmes, porque eu sou escorpião, tenho ciúmes. Então, tá. 5. Já pensei. Então me fala essas 5 pessoas. Fala os nomes? Ah, não quero falar nome, não. Tá, você pode falar, mas você se colocou em qual posição? Amigos? Não, pessoas. Ah, não me coloquei em nenhum. Ah, não sabia. Achei que. Tá vendo, Léo? Não Você não, pensei. você tinha que se colocar em primeiro lugar. Não, Você não não. pensei. Quando a gente precisa se colocar em primeiro lugar sempre. Eu pedi pra você pensar em 5 pessoas. E você Eu nem não pensei. Não pensei. você deve ter pensado em várias pessoas. Mãe, Várias. pai, filho, ovo, amigos. Mas é você, Léo, em primeiro lugar, tá? Eu tinha mais perguntas, mas a live vai cair, né? Vai Vou fazer. cair. Eu tô me comprometendo, doutor. Assim, a gente tá, olha só, são 22h23. Eu percebo aqui 4.741 pessoas nesse momento. É muita gente, né? Uhum. É muita gente. E eu me lembro que a senhora falou o seguinte: se eu tocar 2 pessoas, se a gente conseguir tocar o coração de 3 dependentes químicos, se a gente conseguir tocar o coração de duas famílias que estão passando por um problema de dependência química, já vai ser incrível. Isso. Eu queria voltar semana que vem para conversar. Podemos? Vamos, essas perguntas eram para isso, para colocar você, te jogar, para você entender as pessoas que estão pensarem, refletirem. Caiu. Tchau, gente. Caiu.